A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero começar esse vídeo compartilhando com você uma experiência vivida por mim há alguns anos. E eu peço que você preste atenção e que você possa refletir a partir dessa experiência. Eu fui professora de contabilidade por muitos anos e ensinei em algumas faculdades aqui da minha cidade. Sempre fui uma professora exigente, porque entendia que os alunos precisam se dedicar, precisam adquirir conhecimento, que será fundamental para o desenvolvimento da sua vida. Então, eu sempre fui exigente, por exemplo, nas minhas avaliações. E um dia, eu chego numa dessas faculdades e eu recebo uma notificação. Sim, havia uma denúncia contra mim, era uma denúncia muito grave, muito séria, e eu precisava ir urgentemente à coordenação, minha aula estava suspensa até que aquilo fosse averiguado. Pois bem, chego na coordenação e qual não é a minha surpresa a encontrar o relato de um aluno que dizia que havia tirado 3 notas baixas comigo, que não ia conseguir concluir a disciplina porque eu era racista. Sim, eu era racista e ele percebia como eu olhava para ele com ódio por causa da cor dele. Ele era preto. Então, uma pessoa preta não era digna de passar na minha disciplina porque eu era racista e eu tinha ódio de pessoas desta cor. E o coordenador que estava diante de mim também era desta cor. Então, ele estava de braços cruzados, indignado, me olhando com aquele olhar de suspeita, mas mais do que de suspeita, já de condenação. E sabe como foi a minha resposta? Eu saquei da minha bolsa a minha carteira, tirei uma foto e disse, deixa eu lhe apresentar a minha família. Esse aqui é o meu esposo e estes aqui são meus 3 filhos. A primogênita é branca e os outros 2 são pretos. Sim, a sua raça negra. E ele ficou admirado, disse, inclusive esse aqui tem uma cor mais escura do que a sua. E estes são os meus filhos, esta é a minha família. Aquele homem ficou surpreso e ele disse, professora, me desculpe, eu não imaginava, olhando para você, meu Deus, esse aluno falou tantas coisas, mas eu quero lhe pedir algo. Professora, não comece a aula, volte para a sala de aula e não comece a aula sem antes apresentar esta foto para a turma. E eu não entendi muito aquilo, eu sempre tive muito cuidado com a minha vida particular, não gostei muito de expor os meus filhos, mas ele me encorajou muito, pediu que eu fizesse repetidas vezes. Então eu entrei na sala e eu disse, eu gostaria de falar com vocês e de apresentar a vocês a minha família no início dessa aula. Coloquei a foto. E qual não foi a minha surpresa, amados? Haver um burburinho dentro da sala, pessoas se levantando e se formando uma fila para falar comigo e pessoas me pedindo perdão. Por quê? Porque aquele aluno havia me difamado dentro daquela sala e ele havia inflamado a turma contra mim a partir de uma mentira. E então a turma havia feito um abaixo-assinado para que eu fosse demitida porque eu era racista. Meu Deus! Vocês entendem como é sério esta questão e como eu me levanto sempre com muito cuidado quando as pessoas apontam e dizem você é isso, você é aquilo, cuidado com aqueles, esse aqui é isso, esse aqui é aquilo outro. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Nós precisamos estar muito atentos. O tempo que nós vivemos é um tempo muito difícil, de uma grande polarização, mas de uma ação maligna que atua no engano e na mentira. Então esteja atento. Aquele aluno tirava notas baixas porque não se dedicava como os outros, não estudava como os outros ou por alguma outra razão. Mas não era porque eu perseguia pela sua cor, porque eu tenho 2 filhos desta cor, a quem muito amo. E eu já vivi com eles experiências que eu poderia compartilhar aqui terríveis, de racismo sim, onde eu chorei, onde me indignei. Eu tenho muita coisa para contar sobre isso. Mas sabe por que eu fiz esse vídeo? Para te alertar
que existe um movimento hoje no mundo, e ele está aqui no Brasil, que usa a hashtag racismo contra o racismo e várias outras hashtags, e que você se envolve sem pesquisar, sem procurar se aprofundar, mas são movimentos que, para defender a causa contra o racismo, eles se levantam com uma ideologia que coloca pretos contra brancos, numa guerra infindável, que promove o caos, que promove a morte. Olha essa imagem que eu editei aqui para você. Este crime bárbaro, hediondo, terrível, que nós precisamos sempre nos indignar e precisamos lutar para que não aconteçam, não justifica este outro crime bárbaro, hediondo, que nos causa indignação e contra o qual também precisamos nos manifestar. Nós não vamos justificar erros passados ou erros vividos e ainda cometidos com novos erros. Nós somos agentes do reino, e os agentes do reino se movem sobre os princípios e valores do reino. Valores como equidade, todos são iguais em Jesus Cristo. Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco. Em Jesus Cristo todos somos um. Todos somos preciosos, sejamos pretos, sejamos brancos, sejamos pardos, somos preciosos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que eu ensino para os meus filhos pretos e para as minhas filhas brancas? Hoje são 2. Nós somos 4, eu tenho 4 filhos. Eu ensino a eles, vocês são valiosos e são valorosos, não é pela cor da pele de vocês. Ser preto não te faz mais valioso do que o branco. Ser branco não te faz mais valioso do que o preto. Vocês são valiosos porque carregam em si a imagem do Deus que vos criou. Vocês carregam em vocês a imagem do Deus que criou vocês. E isso confere a vocês um valor intrínseco que ninguém pode arrancar, inalienável e imensurável. Então escute, meu irmão, minha irmã, não podemos compactuar com movimentos que vão dissimuladamente promover caos, promover morte, promover insegurança, promover medo, promover pânico. Não, esses não são valores do reino e nós não compactuamos com isso. Nós não compactuamos com a justificativa de um assassinato para poder manifestar-se contra um outro assassinato. Não, isso não. Então vocês vão ver uma mãe aqui de pretos e de brancos dizendo que o reino é para todos, que o amor de Deus é para todos e que este planeta é para todos, para que vivamos pretos, brancos, ocidentais, orientais, índios, pardos, todos em harmonia, desfrutando da paz e de tudo aquilo que o rei deste reino que já está sobre a terra. É reino de verdade, é reino de justiça, é reino de equidade. Tudo aquilo que este rei tem liberado para nós possa ser acessível a todos nós, a todos os povos. Cuidado com movimentos, cuidado com algumas hashtags que parecem, mas tem algo por trás que vai de encontro aos valores do reino. Cuidado, irmãos, estejam atentos, estejam alertas. Nós não podemos nos mover como tolos, sendo manipulados e conduzidos. Nós somos homens e mulheres de Deus, que possuem o Espírito de Deus e a capacidade de discernir realidades. Se encha do Espírito, peça que Ele te dê o discernimento necessário. Seja ousado, seja corajoso, não se cale, resista, revele, se indigne, manifeste, mas sempre sobre os princípios e valores do reino, trazendo paz em ordem, se manifestando em ordem, sem estabelecer caos, sem estabelecer pânico, sem instituir medo, sem depedrar, sem destruir o que é público e, sobretudo, sem ser voz de ódio, procurando guerra entre raças, entre povos, entre grupos. Defendamos direitos sem promover ódio e desejo de vingança. Vamos ser promotores da justiça, da verdade e da paz. Vamos lutar por direitos sem roubar os direitos de outros. Amém?